graça e paz, como vocês estão? Estamos aqui iniciando mais um episódio do Renovecast e hoje a gente tem a alegria, a felicidade de estar recebendo um amigo, um irmão, o pastor Paulo Sena. Mas antes da gente começar a bater um papo, eu queria pedir para você lançar esse desafio, como todos os episódios a gente está lançando, para você se inscrever no nosso canal. Você ainda que não é inscrito, você que é novo aqui, que chegou aqui agora, se inscreve no canal aí nosso no YouTube e também que você possa seguir a gente nas páginas do Instagram, @Renovecast, tá bom? Também quero apresentar a você o nosso Instagram do nosso ministério, nossa comunidade local, @Ministério Renove. Você que não nos segue ainda, você que é novo por aqui, passa a seguir lá, eu tenho certeza que você vai ser edificado, Deus vai falar com vocês através das publicações do Ministério Renove e também aqui do nosso podcast, tá bom? Estamos recebendo nosso amigo, o pastor Paulo Sena. Seja muito bem-vindo, se sinta em casa, porque aqui é o seu ambiente. Isso aí foi um botão que eles apertaram e aí é um efeito especial de palmas ali, entendeu? Irmão, seja bem-vindo. Amém, Seja amém. bem-vindo, é um prazer te receber aqui, é um prazer te receber na nossa casa. É com muita alegria que a gente recebe você, que você seja de boca de Deus para nós aqui, nesse momento e também a nossa comunidade local. Amém. Tamo junto. Glória a Deus, Deus abençoe, gente, paz. Como é que vocês estão? Tudo tranquilo por aí? Obrigado, Thiago, obrigado, Danilo, obrigado, pessoal, por me receber aqui. Nós estamos aqui direto dos estúdios do Renovecast aqui em Pirassununga. Estamos aqui louvando a Deus por aquilo que Ele tem feito, graças a Deus por esse tempo. E hoje eu estou tendo o privilégio de ser bem recebido aqui por vocês e vamos falar do reino aí. E é um privilégio isso. Bora lá? Vamos lá. Tudo tranquilo, tudo de boa? Tranquilo, graças a Então Deus. bora lá. Paulinho, posso te chamar assim? A gente Claro, tem essa intimidade, bora, a gente se bora. conhece há muitos anos. Eu conheço o pastor Paulo Sena, eu conheço o músico Paulo Sena, eu conheço o professor de teologia, que é um dos melhores professores de teologia que eu conheço, o pastor Paulo Sena. Mas eu queria que você apresentasse para nós. Quem é o Paulo Sena fora do altar, fora do microfone na mão? O pai, o esposo, o filho? Conte pra gente, quem é o Paulo Sena? Nossa, uau. Você falou que até umas perguntas não avisou que era mais ou menos assim. Cara, bom, eu sou alguém completamente fascinado e apaixonado e completamente dedicado em não carregar arrependimentos e não ter gastado mais a minha vida pelo reino de Deus. Se eu pudesse, em pouquíssimas palavras, falar alguma coisa sobre mim, eu sou alguém que tem um coração de verdade no reino e eu não falo de alguma maneira para exaltar isso, mas é porque é a definição de quem eu sou. Então, às vezes, de dormir pensando em como a igreja pode avançar mais, o que eu posso ser útil pelo reino de Deus, buscar, às vezes, desenvolver uma habilidade que eu não tenho, mas eu penso, tá, mas essa habilidade faz sentido para o reino de Deus? Então, assim, é claro que a gente sempre põe a nossa família em primeiro lugar, a gente põe, muitas vezes, também os propósitos que Deus tem para a gente, tanto para cuidar da nossa família, então sempre tenho responsabilidade com o meu trabalho, com a minha família, mas como o assunto aqui é a igreja, então por isso que eu estou falando sobre isso, né? Então, assim, poxa, colocando na balança, tem um tempo aqui que eu posso investir, eu sempre penso no reino, sempre busco pelo reino, porque eu penso que a gente só tem essa vida para gastar, é uma oportunidade única e ela não volta. Então, assim, eu vou completar aqui 15 dias, 30 anos de idade, e quando vai se aproximando essa questão de aniversário, a gente sempre traz algumas reflexões. E uma das reflexões que eu tenho feito nos últimos dias é isso. Então, assim, eu sei que ainda sou novo, a gente vai transicionando, já vai pegando um pouquinho mais de idade, sai da casa dos 20, está na casa dos 30. Verdade. Mas eu tento um dos meus grandes objetivos quando a gente fala sobre propósito é não carregar arrependimento quando chegar no final da minha vida. Porque quando você é pastor de igreja, você tem uma experiência que é muito maluca. Você precisa muitas vezes lidar, aconselhar, discipular pessoas que estão em fases diferentes da sua. Então, vez por outra, eu tenho que lidar e aconselhar alguém que é mais velho que eu. E graças a Deus, Deus nos dá autoridade, também nos dá uma missão, um chamado que pode abençoar a vida dessas pessoas, porque nós aconselhamos de acordo com a palavra. Então, às vezes, a pessoa vai olhar e fala assim, mesmo sendo mais velha, vai olhar para você e fala assim, pastor, me ajuda em relação à palavra, como que eu posso lidar com essa situação? E você, pela graça de Deus, tem condições de ajudar. Mas aí, sabe, às vezes eu saio daquele gabinete e começo a refletir um pouco naquilo que a pessoa me falou sobre a vida dela, naquilo que é o momento que ela está passando. E tem aquele lance de sabedoria, né? Que é muitas vezes você não ter só uma sabedoria que faz você aprender com seus erros, mas aprender com o erro de outros. Então eu tento muito olhar, pegar um pouco, aprender com a vida daquele, ser muito observador nesse sentido. E dentro desse contexto, se tem uma coisa que eu não quero experimentar no final da minha vida, é um arrependimento de olhar e falar assim, poderia ter sido mais. Só que eu tenho a grande consciência dentro do meu coração e da minha mente de que
não carregar esse arrependimento no meu coração, eu não vou resolver isso no final da minha vida. Aquela questão assim, não, agora eu tô cheio de coisa, agora eu tô com um monte de coisa para fazer. Quando eu for um pouco mais velho e tiver um pouco mais de tempo, já tiver tudo estabilizado, aí eu vou servir o reino de Deus, vou fazer algo para Deus e etc. Só que eu entendo que tem algo que eu posso fazer hoje, tem algo que eu posso viver com Deus hoje. Existe uma parcela do meu tempo, da minha vida que eu posso dar para Deus hoje, que vai me impedir de carregar esse arrependimento no final. Eu não estou dizendo que eu sirva a Deus dessa maneira intensa por um medo de um arrependimento, não. Mas é porque a gente vai aprendendo essas lições. Então, assim, não é pelo medo do arrependimento, mas é pelo prazer. Poxa, compartilhando um pouquinho com vocês que estão assistindo esse podcast aí. Eu vim aqui, né? Eu estou mais ou menos a uns 250 quilômetros da minha cidade, mais ou menos. Por aí, chutei aqui. Mas, cara, eu deixei minha esposa, deixei meu filho e saí de casa. Hoje eles não conseguiram estar comigo. Amanhã eu tenho uma outra agenda no interior de São Paulo. Eles vão comigo amanhã. E amanhã eu estou também na igreja que eu sou pastor. Vou estar lá, eles vão estar comigo. Mas, tipo assim, eu saio de casa e não saio assim, caramba, poxa, nossa, eu podia ficar em casa hoje para descansar, etc, etc. A gente às vezes não está 100% na disposição. Mas eu saio de casa e falo assim, caramba, cara, tem um povo, tem uma igreja que fala assim, nós vamos organizar aqui um culto, nós vamos convidar pessoas, a gente vai organizar toda uma estrutura. Poxa, a gente podia chamar o Paulo para pregar aqui. Vamos chamar ele. Poxa, deu certo. Beleza, o Paulo vai vir. Tá bom. Caramba, tá tudo sendo preparado. Tem gente que cria expectativa, faz divulgação, chama amigo, convida não sei quem da escola, não sei quem do trabalho. E aí eu penso do outro lado, enquanto eu tô vindo na estrada dirigindo, caramba, tem uma igreja que tá me esperando. Colocaram meu nome no cartaz e falaram assim, nossa, o Paulo vai vir aqui hoje. Então, cara, isso pra mim é honroso, isso pra mim é privilegiador. Sabe, poxa, eu tô saindo de casa e sei que tem gente me esperando. Eu falo assim, hoje nós vamos entregar uma adoração pra Deus e vamos ouvir de Deus através dessa pessoa. Cara, isso pra mim é gratificante, né? Poxa, tipo assim, a gente tem banalizado coisas pequenas porque a gente o óbvio muitas vezes não é dito e a gente não para pra perceber. Mas, poxa, se Deus me chamou como um ministro, se Deus me chamou como um embaixador do reino dele, eu represento ele, cara. Você está com uma camiseta, você está representando uma instituição, você trabalha num lugar, você representa aquela empresa. Só que se Deus está nos chamando para o reino de Deus, para o ministério, Deus está nos dando a oportunidade de falar do amor dele. Eu não vou falar de mim hoje, eu vou falar dele. E ele deixou eu falar dele, cara. Que privilégio. Então, tipo assim, a lógica de Deus é maluca, porque, sem dúvida alguma, ele estaria 10 pessoas melhores que vocês poderiam ter convidado para estar aqui no evento de hoje, para estar aqui nesse podcast. Só que hoje vocês me chamaram. Só que isso é só um reflexo da escolha que Deus fez quando também me chamou. Uhum. Então, assim, é maluco quando a gente pensa que Deus não quer pessoas perfeitas. Eu costumo dizer isso. Deus gosta de gente perfeita, mas Deus prefere gente disponível. Uau. Então, eu paro para pensar e penso, cara, eu preciso estar disponível para aquilo que Deus fazer. Só que eu não preciso no sentido de tipo assim, poxa, se eu não estiver disponível, daqui a um tempo eu vou me arrepender. Não é Deus colocando uma arma na minha cabeça e dizendo assim, esteja disposto para mim. Eu entendo o tamanho desse privilégio, cara. Eu olho isso aqui como uma honra, eu não trato de qualquer jeito. Nós vemos no tempo que as pessoas muitos ministros, estão atrás de agenda, estão atrás de postar, nossa, eu tenho 30 agendas nesse mês. Status. Cara, e para algumas pessoas é isso. Só que eu acho que existem alguns princípios que a gente precisa guardar. E eu não falo só com um pensamento saudosista ou nesse sentido, mas eu falo assim, a gente precisa permanecer na fé dos antigos. E eu acho que isso faz muito sentido daqui em diante para as próximas gerações que vêm aí. E é uma responsabilidade nossa transmitir isso. E eu acredito de verdade que Deus está fazendo algo tanto em São Paulo quanto no Brasil. Eu converso com pessoas de fora. Lá na igreja a gente acaba recebendo muita gente assim. E o pessoal fala, cara, em São Paulo vocês não têm noção do que vocês estão vivendo. É raro encontrar isso em outros lugares. Então eu só tento entender e ser grato a Deus pelo privilégio de poder ser parte de tudo isso que está acontecendo. Que top, mano. Hoje você é pastor em tempo integral, mas você sempre foi cristão, já vem de um lar cristão, de uma família cristã. Como que Cristo chegou até você? Cara, acho que essa parte vai ser a mais rápida, que é a coisa mais sem graça do mundo, né? Esse famoso ex-nada. Ex-nada. Então, tipo assim, quando eu tinha algo mais ou menos 1 ano de idade, algo mais ou menos assim, a minha mãe, ela estava afastada da igreja. Ela veio de Natal para cá no Rio Grande do Norte, veio para São Paulo, casou com meu pai. E a família do meu pai era muito católica. E aí minha mãe estava naquela coisa, né? Frequentando a igreja católica com meu pai e tal. E eu acabei sendo batizado na igreja católica. Só que depois de 1 ano, minha mãe passou por uma experiência e ela se reconciliou. E ela se reconciliou numa igreja batista. E, cara, do 1 até mais ou menos uns 12 anos de idade,
E eu estava na Igreja Batista. Então, passei minha infância toda, peguei toda essa época de Diante do Trono, etc, etc. Na Igreja Batista tradicional, uma dessas renovadas, né? Era uma PIB, uma primeira Igreja Batista lá no bairro que a gente morava. E depois a gente fez uma mudança, a gente acabou indo para uma igreja, para a Assembleia de Deus. Assembleia de Deus, e eu fiquei lá dos meus 12 até mais ou menos uns 20 anos de idade, mais ou menos, né? Então, eu já peguei essa fase da adolescência já na Assembleia. Então, você vê que é uma mistura meio maluca, né? Porque eu passei até os 12, né? Numa batista tradicional e depois fui para uma igreja uma igreja totalmente pentecostal, né? Clássica e tal. Então, eu tive essa forja desses dois lados. Mas a minha infância e adolescência foi sempre na igreja. Todos os meus processos foram na igreja, todas as minhas lutas sempre foram na igreja. E que bom que foi assim. E também as experiências maravilhosas que eu vivi sempre foi na igreja. Então, minha vida é igreja. E aí eu olho e falo assim, caramba, cara, então... A sua vida é literalmente igreja. Só que ao mesmo tempo... Então, assim, eu tento... Só para também a galera que está acompanhando direto, de repente não vai pegar só um corte, que é também algo muito perigoso, né? Mas também entender o que eu quero dizer. Poxa, gente, por que eu bato tanto nessa tecla e eu tento sempre doutrinar meu coração e a minha mente para não deixar isso se esquecer? Porque eu não posso me acostumar com o sagrado, cara. Porque, assim... Para quem está em contato com o sagrado, tem uma história de anos dentro da igreja, servindo, ajudando, acolhendo, ministrando, a coisa que mais pode acontecer é se acostumar com o sagrado. O comodismo, né? Da mesma maneira que, de repente, tem um operário, um metalúrgico que trabalha numa máquina, só que um açougueiro que está ali tem aquela serra, né, de corte e tal. Da mesma maneira que esse cara, acostumado a repetir esse movimento todos os dias, pode de repente vacilar, não prestar atenção e cortar um membro, cortar um dedo, alguma coisa assim. Cara, é a mesma forma que pode acontecer com algum de nós que somos ministros, alguns de nós somos representantes do Reino de Deus, que Deus chamou para o ministério, deu um cargo, deu um ministério, chamou, sabe? É alguém que vive a chamada e se acostumar com o sagrado. Então, assim, não, eu vou pregar lá, cara. Não, eu chego na hora depois do louvor, cara, quando chegar perto de dar um microfone para mim. Sabe, eu ouvi isso do professor Leandro Brizotti, numa aula do ETEV esses dias, numa pregação lá na nossa igreja, a Cidade Maf, lá em São Paulo. E ele estava dizendo assim na terça-feira, ele disse que é por isso que é importante o pregador chegar antes do culto. Porque ele vai... Cara, isso foi maluco. Porque, assim, o pastor Adson, que é nosso pastor lá, ele deu a oportunidade para eu ministrar, distribuir ofertas no ambiente do culto, antes do Alain Brizotti. Loucura. Uau. E aí, tipo, eu falei uma coisa sobre Êxodo 32, um princípio de dízimos e ofertas que vai nortear e instruir a igreja acerca de contribuições voluntárias e tal. E aí eu falei, e aí quando ele pegou o microfone, ele falou assim... Por isso que é importante o pregador chegar cedo para o culto, porque ele entende a atmosfera que está acontecendo, ele entende o que está conectado e ele entende o que Deus quer tratar naquele dia. E aí a palavra de dízimos e ofertas tinha tudo a ver com aquilo que ele ia falar, então tipo assim, ele só pegou e dali em diante. E ele até comentou e tal no culto sobre essa palavra que eu tinha falado. E aí, assim, a gente percebe, poxa, são homens que já têm anos na jornada, etc., anos de estudo, de temor, devoção ao Senhor, mas não perderam isso, se manteram constantes. Então, assim, esse aviso, como por exemplo, que eu dei de que eu não quero carregar arrependimento, é um lembrete para mim, para o meu coração. Então, isso aqui eu não estou dizendo como uma doutrina para a igreja. É algo meu e Deus que eu carrego no meu coração para não deixar eu me acostumar, para não deixar eu perder a constância. Porque sabe aquela coisa de movimento passageiro, a pessoa começa, mas não tem força para terminar. Então, assim, eu penso muito por esse lado, porque quando a gente olha para a Bíblia, nós encontramos Levítico, Ofni e Finéias, que eram homens que se acostumaram com o sagrado. Eu estava conversando com um amigo essa semana, falando sobre o texto de Uzá, e eu falei assim, cara, o problema de Uzá, a morte dele não acontece pelo fato de que ele tocou na arca. Acontece por aquilo que aconteceu antes, porque carregar a arca, a presença de Deus, algo sagrado, em carros de bois, era uma coisa costumeira para os filisteus. Então ele está imitando essa fé, ele está vendendo esse princípio, e tem 2 textos que, em Levítico, textos em Números, que Deus diz que a arca deveria ser carregada nos ombros. Então lá atrás ele abandonou esse princípio e agora ele está tratando como normal, porque a presença, a arca, era uma coisa costumeira. A morte dele se desencadeia pelo que ele perdeu o princípio. Exatamente. Então assim, não foi o ato de tocar. Só que a gente olha muito por esse lado porque é o clímax, é o auge da história dele. Mas quando a gente pega o começo, é um princípio que ele já está desobedecendo há tempo, e Deus está tolerando. E quando a gente olha para a geografia daquele lugar, a gente entende que ele está na era de Nacon. O que é a era de Nacon? A era de Nacon é um lugar completamente plano. A era é o lugar onde o trigo era trabalhado. Então acontecia muito de repente, tinha que ser um lugar alto, porque o trigo dependia do vento e tal. Tinha toda uma questão para poder separar a palha do trigo. Mas a era de Nacon era um lugar completamente plano, porque a carroça tinha que ir bem e tal. Só que não era um lugar, de repente, desnivelado, esburacado. Ou seja,
não era nem a condição mais favorável para aquilo acontecer. Só que como esse princípio já vinha sendo quebrado há tempo, isso aconteceu. Então, por isso que muitas vezes alguém que está num ambiente favorável, muitas vezes não consegue prosperar, e muitas vezes não entende o que acontece. Só que é um princípio que está sendo quebrado lá atrás. Eu não estou dizendo que Deus troca a prosperidade pela obediência, mas eu estou dizendo que não tem como alguém vir quebrando princípios e conseguir prosperar. Porque Provérbios 28 diz, aquele que encobre suas transgressões jamais prosperará. Deus não troca a obediência por prosperidade, porque Jó me mostra isso. Só que também não faz sentido alguém estar quebrando princípios e prosperar. Eu não estou falando sobre ficar rico, porque prosperar é muito diferente de ficar rico. É óbvio. Entendeu? Então eu digo assim, então usar esse exemplo de alguém que está acostumado ao sagrado. Ofni e Finéias, quando a Bíblia fala sobre eles, a Bíblia diz que eles estavam tão acostumados que eles começaram a pegar uma parte do sacrifício que era de Deus, o peito dos animais, colocar o garfo deles e tirar para eles. E aí a Bíblia diz que quando ele ouve e fala assim, meus filhos, não é bom aquilo que tenho ouvido de vocês, né? Sobre o texto de 1 Samuel. Eu confundi Levítico, falei que era Nadab e Abiú, na verdade, mas era Ofni e Finéias. Aí a Bíblia diz, não é bom o que eu tenho ouvido a respeito de vocês, porque vocês se deitam com as mulheres do lado de fora do templo e depois entram. Tiago, parece meio maluco assim. Eu tô falando demais? Tô pra te ouvir, cara. Hoje eu não quero nem falar. Eu vou falar da minha história, né? Mas eu tô falando sobre se acostumar com o sagrado. A ordem que eu recebi, Paulo, foi suga tudo que ele puder falar. Nem fale se preciso for. Eu de verdade, ó. A gente daqui a pouco vai estar num culto aqui com eles. Eu não sei o que eu vou pregar ainda. Eu vim no caminho pedindo pra Deus e conversando com Deus, mas não me preocupei só em não ter respostas, mas só em entregar alguma coisa. Mas, cara, eu vou te falar uma coisa pra você. Há 2 semanas atrás, uma sexta-feira na igreja que eu tenho a oportunidade de cuidar e de representar meus pastores, eu vivi uma das maiores experiências da minha vida. Não teve bola de fogo, não teve anjo, não teve corte do laço, não teve nada disso. Sabe o que aconteceu? Tá vibrando com essa benção. Sabe o que aconteceu? Cara, a igreja não estava cheia, não era talvez nem o dia mais propício, mas eu vi uma das maiores experiências da minha vida ministeriais. Por que eu falo disso? Se eu fosse falar para você, imaginar que esse dia estaria acontecendo, que eu teria a oportunidade e o privilégio de estar aqui com vocês no podcast, contando a minha história, e de repente tem alguém no YouTube ouvindo isso, é maluco pensar isso. Mas se eu fosse falar para vocês, eu ia falar assim, o Paulo vai estar daqui 2 semanas contando uma das maiores experiências da vida dele. Se eu fosse imaginar antes disso acontecer, eu diria assim, cara, sei lá, foi um dia que eu preguei numa igreja gigante, foi um dia que aconteceu uma coisa que para nós às vezes impressiona. Cara, é a igreja que eu sou pastor, foi um dia que teve muito trânsito, é uma igreja que não é absurda, é uma igreja muito privilegiada, é uma igreja relevante, mas não é uma igreja de 5.000 pessoas, nada disso. Mas foi um dia muito difícil, muito trânsito, muitos irmãos não conseguiram chegar, não tinha tantas pessoas, mas eu subi e ali eu falei assim, cara, hoje eu vou entregar o melhor daquilo que Deus me deu. Eu vou pregar a palavra que Deus me confrontou nessa tarde. Eu estava à tarde na igreja e Deus me confrontando, batendo. E eu falei, Jesus, essa surra vai ser tudo isso mesmo. Beleza. A gente estava numa série falando sobre os 4 altares que Abraão ergueu. Tem o altar de Betel, tem o altar de Siquém, o altar de Betel, e tem o altar de Hebron e o altar na região de Moriá. Eu estava falando sobre o 2º altar, que é o altar de Gênesis 12. Só que é muito louco, porque, tipo assim, Abraão encontra Deus, e aí Deus, na verdade, tem uma questão sobre o pai dele, em Gênesis 11, aí Deus vira para ele e sai. Beleza, ele sai e tal. Aí ele ergue um altar ao Senhor. Aí quando ele ergue um altar, antes dele erguer o altar, Deus fala para ele assim, essa é a terra que eu tinha te falado. Então assim, quando ele saiu, Deus não falou qual era a terra, Deus só falou que tinha uma terra. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Aí Deus fala para ele, essa é a terra, ele ergue um altar. Cara, passa 2 versículos, eu acho que a gente está falando de mais ou menos Gênesis 12, versículo 7 a 8, entre 6 a 8. E aí a Bíblia fala que ele ergue um outro altar. Então assim, digamos, vamos pensar como um pregador aqui. Era aquele altar que seria mais difícil para falar, porque no primeiro altar, eu falei do começo da chamada dele, tudo o que aconteceu da questão do pai dele que morre em Arã, toda a história de Gênesis 12 eu vou explicando. Só que passou 2 versículos, não aconteceu nenhuma experiência fantástica, e aí a Bíblia fala que ele ergue um outro altar. Então, como pregador, você sabe do que eu estou falando, a gente fica, poxa, eu vou falar o quê desse altar aqui? É difícil. Nossa igreja tem muito essa ideia das séries, né? Só que, vez por outra, acaba sendo alguns textos complicados de pregar. Cara, e eu pedindo a Deus sabedoria, sabedoria, sabedoria. E aí eu continuei, assim, e eu estava pensando na minha impossibilidade, eu estava pensando que a resposta estaria antes desse altar. Só que eu continuei lendo o texto de Gênesis 12 e percebi que a resposta estava depois desse altar. Vou até abrir a Bíblia aqui. Isso, para não top. falar que eu não abri aqui ainda, né? Passado 1 hora aqui falando e não abri a Bíblia ainda. Ó, Gênesis capítulo de número 12. A Bíblia diz no versículo de número
6. Abraão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam a terra. E o Senhor apareceu a Abraão e lhe disse: darei esta terra à sua descendência. Então olha o detalhe do texto. Deus só tinha falado: vai para a terra que eu vou te mostrar. Ele não sabia que ele tinha uma terra, ele só saiu. Quem lê o capítulo 11 de Abraão e conseguir perceber, de Gênesis, vai perceber os detalhes e entender o que eu estou falando. Para a situação que Abraão estava, ele não estava numa zona de conforto, ele estava no meio de um problema que a família dele se meteu. Só que assim, do jeito que ele estava, e estava tudo ruim, tudo péssimo, ele não precisava de um vai. Porque se eu falar um vai para você, eu estou te dando uma direção. Vai, para onde? Para aquele lugar. Essa é a direção. Deus só falou: sai, Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela. Para quem estava numa situação de caos igual ele não precisava de uma direção. Ele só precisava de uma autorização para sair. Então sai. Aí ele sai no capítulo 12. Uau. Aí Deus vira para ele e fala assim: essa é a terra que eu te mostrarei. Então olha o simbolismo do significado disso. Caramba, Deus não mentiu, ele tinha uma terra e é essa a terra, eu estou diante dela. Então eu tive fé para sair, Deus disse que ia me mostrar, eu correspondi à obediência, agora Deus mostrou, existe essa terra. Só que aí o lance não é nem isso. Aí olha o versículo número 8. 7. Ali Abraão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Ok, isso em Siquém. Versículo 8. Passando dali para o monte a leste de Betel, é o altar de Betel, armou sua tenda, ficando Betel a oeste e Ai a leste. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Então, poxa, não aconteceu, entre aspas, nada demais entre um altar e outro. E eu falei: vou pregar o quê? Cara, comecei a estudar. Nada extraordinário no texto. Nada. Tipo assim, intimidade, sim, eu ia um altar, sim. Mas nesse intervalo não aconteceu uma experiência absurda. Cara, e aí Deus falou comigo: aonde estava a resposta? Depois do altar. Porque o primeiro altar, a questão é o que acontece antes. Só que o segundo altar não é o que acontece antes, é o que acontece depois. Porque o texto vem e diz assim, ó: depois Abraão partiu dali, indo sempre na direção do Neguebe. Ponto. Gênesis 12, versículo número 10. Havia fome naquela terra. Assim Abraão foi para o Egito, para ali ficar, porque era grande a fome na terra. E aí a gente sabe o que acontece. Abraão chega no Egito sem autorização de Deus, sem a direção de Deus, e agora ele fica com medo, porque Sara é muito bonita, e ele fala assim: quando chegar lá, não diga que você é minha esposa, porque senão eu vou correr risco de morte. Diz que você é minha irmã, porque aí eu não vou morrer, vou ser guardado. A Bíblia diz que começa a vir uma praga, Faraó tenta tomar Sara, porque ela era muito bonita, e aí ele tenta levar ela, só que Deus se ira no meio de tudo isso e pune Faraó com uma grande praga por causa de Sara. E aí ele chama Abraão e fala assim: que isso? Por que você não me falou que ela era sua esposa? Etc, etc. Resumo da história. Você conseguiu perceber que a resposta está no que acontece depois? Depois. Porque Abraão ergueu um altar para Deus em Siquém, mediante uma resposta de Deus. Essa é a terra que eu te prometi. Poucos versículos, 2 versículos, não acontece nada extraordinário, ele ergue um outro altar. Só que depois que ele ergue 2 altares para Deus, a primeira coisa que ele faz é ir para o Egito e mentir. Se o altar fala de intimidade, se o altar fala de comunhão, se o altar fala de entender quem Deus é, estar perto da presença de Deus, a grande pergunta que fica depois disso é: como que esse cara, que é o pai da fé, tem condições de prestar 2 cultos a Deus, erguer 2 altares para Deus, sair do altar e mentir? E isso me faz refletir do quanto é possível me acostumar com o sagrado. Me acostumar com a presença de Deus. Porque, cara, esse maluco aqui tá saindo do culto, tá saindo de uma reunião, tá saindo de uma conferência, tá saindo de congresso para praticar pecado. Isso não fala dos tempos de hoje, onde as nossas reuniões parecem experiências sensoriais, e a gente produz muito, uma luz legal, uma fumaça legal, para poder atrair, para poder chamar. Só que isso não muda. E aí as pessoas entram e saem simplesmente de um endereço, só que quando elas saem do ambiente, elas vão fazer a mesma coisa que elas estavam fazendo antes de entrar naquele endereço. A gente vai para o culto, sai do culto, recebe um troco a mais e não devolve. A gente vai para o culto, sai do culto e fala palavrão. A gente entra no culto, sai do culto e trata mal a família. Porque esse evangelho que está sendo muitas vezes anunciado não está nos mudando. Mas está validando, está aprovando, está dizendo: não, é isso mesmo, calma, não precisa mudar também. Você está vendo? E o evangelho é transformação, mudança. É a primeira base. Só que esse Abraão representa, por isso que eu estava te falando que eu passei uma das maiores experiências. Porque qual foi a questão de tudo isso? Cara, Deus me acendeu com essa palavra, Deus me bateu com essa palavra, e o meu desafio foi poder transformar. Só que foi uma palavra que me falou muito, cara. E foi um dia que Deus trouxe um temor muito grande para a igreja. Eu fiz um convite, muitos irmãos vieram para frente. Eu não fiz convite para reconciliação, nada disso. Eu fiz assim, para gente que entende que o altar tem poder para nos mudar, a intimidade com Deus tem poder para nos transformar, e que não quer sair mais do mesmo jeito quando entrar nesse lugar. Cara, veio quase toda a igreja pra frente, a gente teve um momento ali de quebrantamento, etc. Mas eu nem falo como resultado. Muita gente veio pra frente, por isso que foi uma das maiores experiências. Não tô falando disso. Foi uma das maiores experiências do dia que Deus me quebrou, cara. Porque é uma palavra que falou muito comigo.
Porque muitas vezes eu vou pregar uma palavra que às vezes não tem necessariamente a ver com o meu momento, mas é algo que Deus quer falar com alguém ali naquele dia que vai alcançar a vida de alguém. Só que aquele dia era algo que eu precisava ouvir. E é sobre isso que eu estou falando aqui, sobre essa questão de você se acostumar com o sagrado. Porque eu falei de Uzá, falei de Nadab, Abiú, falei de Ofni e Finéias, mas também falei sobre Abraão. Ô Paulinho, e aí você acredita que no nosso momento que a igreja está vivendo, e aí eu nem estou falando de comunidade local, não estou falando da IMAF, não estou falando do Ministério Renove, eu estou falando da igreja brasileira. Você acha que o evangelho que tem sido pregado não tem sido um evangelho transformador? Porque a gente crê no evangelho simples e puro. O evangelho é aquele que transforma. Sim. Por que ainda nos dias atuais acontece isso igual aconteceu com Abraão? Que você acabou de mencionar pra gente aqui. A pessoa vem pro culto, ela participa de um aniversário, participa de uma conferência, participa de eventos e sai dali como se nada estivesse acontecendo. Como se nada tivesse acontecido. Você acha que o maior problema está no evangelho que está sendo pregado ou mais na recepção da pessoa que não dá crédito para aquilo que está sendo pregado? Cara, eu penso por um lado. Eu também não sou muito a favor de ser esse profeta do caos, porque eu enxergo o crescimento da igreja brasileira. Sim. Mas também enxergo muitos problemas. Só que é hipocrisia falar que vai crescer, não vai ter problemas, né? Só que a gente tem muitos pontos de melhoria. A gente precisa, de fato, de uma reforma, se voltar para a palavra e entender que a palavra é o nosso limite. Se a palavra não fala, eu estou desautorizado a falar. Onde a palavra se cala, eu também preciso me calar. Eu penso que é isso que pode direcionar a igreja brasileira. Uma reforma, um retorno à palavra. Isso sempre é a solução necessária. Só que assim, cara, eu penso por um lado. Tendo a experiência de cuidar de uma igreja, de lidar com o povo, eu também penso pelo seguinte, cara. Tem pessoas que elas vão até Jesus por motivos não tão legítimos. O que eu quero dizer com isso? Existem pessoas que o que levou ele para a igreja, de repente ele passou anos dizendo, não vou nunca pisar na igreja, eu não vou para a igreja, eu negócio de ser crente, etc. Só que às vezes aconteceu uma experiência, ele não tinha mais saída, ele não tinha mais o que fazer, ou foi um diagnóstico, uma questão de saúde, ou foi um problema empresarial, ou foi uma dificuldade financeira, ou foi uma dificuldade emocional, ou foi alguma coisa que aconteceu na vida dele que mostrou que ele era mais humano do que ele pensava, que ele não era todo esse 100%, esse poderio todo, essa estabilidade toda, tirou essa zona de conforto dele e ele falou, vou procurar refúgio na igreja. Vou lá procurar Deus e aí vou ver o que dá. Então, assim, o que eu quero dizer com tudo isso? A Bíblia fala que Jesus era muitas vezes perseguido por causa de milagres. Às vezes as pessoas estavam atrás de Jesus por causa de pão. Só que na hora que talvez que ele começava a falar algumas coisas, muita gente saía. Então tinha multidão que acompanhava Jesus, por quê? Porque queria milagres. Só que na hora que ele começou a dar um discurso duro em João 6, muitos começaram a deixar. E aí tem aquele lance que Pedro também, né? Houve aquele absurdo, né? Aquela pancada como essa que eu falei que eu tomei. Você quer ir junto com eles. Dura, quer ir embora, vai embora. Exatamente. Mas eu penso assim, cara, não importa muitas vezes o motivo que trouxe alguém. Porque existem situações que a gente passa que vem para nos tirar da zona de conforto. Cara, é completamente possível uma pessoa que estava bem, e falando assim, não preciso de Deus, etc., vivendo uma vida achando que era um bam, só porque estava bem financeiramente. Mas de repente vem uma crise, vem um coronavírus, vem alguma coisa assim e tira a estabilidade da pessoa. E aí esse cara falou assim, eu não vejo nenhum problema em relação ao motivo que trouxe a pessoa. A minha questão tá. O problema não está naquilo que fez a pessoa vir. A grande questão é por que essa pessoa ficou. Porque muitas vezes pode ser que tenha um motivo, seja legítimo ou ilegítimo, que empurrou aquela pessoa, que levou ela, que conduziu ela, falou assim, não, quer saber, eu vou procurar Deus, eu vou procurar uma comunidade, eu vou procurar alguém, eu vou procurar o povo de Deus, vou procurar uma igreja, uma família na fé para fazer parte. Eu preciso de ajuda. E ela vai lá. Só que a grande questão é, por que ela ficou? Quando a multidão queria pão e encontrava Jesus discursando, muitas vezes, ele não mudava o discurso só para o povo ficar por causa do pão, para continuar agradando. Então a grande questão é, um ponto que a gente precisa atacar como igreja para poder resolver não é nem a parte no motivo pelo qual as pessoas vêm para a igreja. A grande questão é pelo qual motivo as pessoas ficam. Será que a gente se importa o que acontece naquele ambiente de culto que faz as pessoas ficarem? Não, por que você vai naquela igreja? Ah, cara, estando no meio do povo a gente já vê de tudo. A gente vive num tempo hoje que tem essas igrejas hype, essa igreja que assim, não, eu vou pra igreja porque eu quero tirar uma foto. Por que você vai pra igreja? Eu quero tirar uma foto do telão, assim, no domingo de manhã e mostrar que a minha igreja tem telão, tem um som bonito. Sabe? Parece que hoje em dia, se a igreja não tiver um telão, um som, uma luz, ela não prega a palavra verdadeira. Não sou contra nada disso. Mas assim, novamente a gente cai nessa questão. Por que você foi? Ok, indifere. Por que você ficou? Por
que te manteve lá? O que te aprisionou lá? Então, assim, eu penso que a gente tem vivido muita empolgação. Spurgeon falou muito sobre isso, né? Meu pastor sempre cita essa frase quando ele fala sobre apelo na igreja. Ele fala que a falsa conversão acaba quando acaba a emoção. Quando acabar a emoção, a gente vai saber se aquela conversão foi de verdade ou não. Então, muitas vezes a gente está preocupado em produzir uma experiência e etc, etc. Tá preocupado em receber essas pessoas que estão vindo. Só que a gente também precisa estar preocupado em estar fazendo o certo para essas pessoas ficarem. Ah, mas eu fui lá e não fiquei. Poxa, mas se a igreja estava fazendo certo, então o problema não está na igreja, está na pessoa. Então, assim, o que eu penso que pode solucionar, o que pode redirecionar, trazer de novo a igreja brasileira de volta ao coração de Deus, é essa ideia de que, cara, a gente precisa se preocupar com qual motivo as pessoas estão ficando. Então, tem gente que muitas vezes fica numa igreja, cara, porque é um sermão da prosperidade, que é aquilo que ele está precisando ouvir naquele momento, é um sermão que não vai confrontar ele, mas, sabe? Então, assim, a gente cai numa outra questão de igrejas inclusivas, a gente cai em toda essa questão. Cara, eu vejo como muito... Você acha que falta um pouco do confronto? Confronto bíblico? Eu acho que falta... Eu não vou dizer que falta o confronto, porque eu também, novamente, que lance ser profeta do caos. Poxa, imagina aquela igreja que é só, sabe, isso? Sim. Eu acho que o que nós precisamos nos voltar é o evangelho completo. A completude do evangelho. Quando Jesus precisou dizer para uma mulher, vai e não peques mais. Mas também em momentos ele falou, raça de víboras. Então ele deu continuidade àquilo que João Batista falava. Eu acho que falta pregar o evangelho completo, porque a gente vai criando uma falsa ideia de evangelismo. A gente pensa que parece que o evangelismo é tipo, não sei se pode falar marca aqui, mas tipo aquela coisa de marketing multinível, que a gente tinha uns anos atrás, e aí depois pirâmide, etc. Pelo amor de Deus, aceita Jesus. Por favor, cara, dá uma chance para Jesus. Então, assim, é um tipo a gente está implorando. É um tipo de pesca, é um tipo de evangelismo que tem que convencer aquela pessoa. Mas Jesusinho, deixa ele entrar na sua vida. Tá bom, vai lá, vou dar uma chance para ele. Então, assim, cara, eu penso que a gente vai sacrificando alguns princípios só para o evangelismo ser eficaz. Então, o evangelismo tem que ter números, o evangelismo tem que ter uma meta, o evangelismo tem que alcançar. O ministério do evangelista na igreja, ele tem que ser esse discurso bonito. Por quê? Porque tem que ganhar. Cara, mas e se essa pessoa não vier conhecendo o evangelho completo, ela não tem nem que vir. Desculpa. É realidade. Se essa pessoa não for entender... Que nós temos se a pessoa ouvir assim... eu fico pensando, né? Poxa, cara, Paulo escreveu a Timóteo e disse assim, eu sou o pior dos pecadores. Aí depois, Paulo, autor de 13 cartas, da maior parte do Novo Testamento, ele é autor de tudo isso. E aí ele fala, né, em 2 Coríntios 12, que ele teria motivos para se gabar. Só que o espinho na carne é justamente um antídoto para que ele não se gabe. Aí esse cara escreve em Timóteo, Cristo veio salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Aí ele vira e escreve depois também assim, miserável homem que sou. Poxa, tem algumas pessoas que se nesse evangelismo, que parece que tem alguns evangelistas pedindo para dar uma chance para Jesus, no meio ela for anunciar o evangelho completo e fala assim, você é um miserável. Porque seu destino é o inferno. E se você não conhecer esse Deus que vai te dar salvação, você não vai ser salvo. Você não tem escapatória, você vai para o inferno. Caiu por terra. Então a gente vai moldando, maquiando, fala assim, não, vamos falando aos poucos disso. Isso tem que ser anunciado lá no começo. Que essa pessoa é miserável, etc. Então, assim, são percepções que muitas vezes parece que se a gente falar, a gente está sendo escandaloso. Cara, esses dias eu falei para uma pessoa, eu falei assim, o inferno é o lugar mais justo que existe. O inferno é a prova do amor de Deus. Porque, cara... Eu não sou pelagiano, nada que eu posso fazer vai ajudar Deus a me salvar. Não acredito nisso. Ele fez tudo, por isso eu não preciso fazer nada. Mas já que ele fez tudo e me salvou, agora eu tento corresponder tendo as melhores obras que eu posso. Eu não tenho obras para ser salvo, eu tenho obras por ser salvo. Ponto. Ok? Mas eu estava conversando com uma pessoa e falei assim, cara, é meio maluco toda essa história, porque parece que a gente muitas vezes tem que dar essa chance para Deus, etc, etc. E a gente, às vezes, se fala do inferno, as pessoas se assustam. Só que, cara, o inferno é a prova do amor de Deus. Mas como assim essa loucura? Sem dúvidas. Porque imagina, sendo que eu vou lá, eu recebo a Jesus, o Espírito Santo começa a agir dentro de mim e eu permito essa mudança acontecer, eu dou espaço para tudo isso acontecer e eu vou correspondendo agora que Jesus me salvou, que o Espírito dele está morando dentro de mim, eu tento ter obras melhores, eu tento ter uma mudança de vida, eu tento corresponder à obra dele do Calvário e de repente chega no inferno e uma pessoa que não ouviu, que não teve fé, que não acreditou, que se virou de costas para Deus, que rejeitava Deus, está no... Eu falei inferno? Que está no céu, e aí eu chego lá, essa pessoa que fez tudo para ir pro inferno, seguiu a cartilha do inferno, tá no mesmo lugar que eu. A prova do amor de Deus... É injusto, né? Porque a gente pensa assim, a prova do amor de Deus é o inferno. Porque quando chegar lá no céu, não é justo que uma pessoa que viveu para estar no inferno esteja no céu também. Então assim, sabe qual a loucura que eu percebo?
o inferno é o lugar do merecimento. O inferno é o lugar do mérito. Porque todos que forem para o inferno mereceram ir para lá. Mas todos que vão para o céu não mereceram ir para lá. Então o lugar do mérito é o inferno. Porque todo mundo que estiver no céu não vai estar lá por causa do seu mérito, mas por causa do mérito daquilo que Cristo fez na cruz. Eu só tive a fé, eu só acreditei naquilo. Só que se eu não apresentar a completude desse evangelho, parece que se eu falar do inferno no evangelismo, aí a pessoa decide aceitar Jesus. Aí o que a gente faz? A gente negocia e fala assim, não, segura um pouco isso aqui. Fala que a vida dele vai melhorar. Fala que ele vai parar de chorar. Fala que ele vai ser mais alegre. Muda esse princípio só para poder caber nessa pessoa. Então, assim, uma vez eu ouvi do pastor Wallace Simões, ele disse que Deus não tem forma, Deus tem formas. A gente quer colocar Deus numa caixinha e falar assim, pronto, Deus é isso, recebe ele. Mas não é, cara. Eu não tenho esse poder de limitar Deus. Eu não posso tentar fazer um evangelismo para que Deus atenda um desejo meu de fazer o número de membros aumentar. Uma polêmica entre linhas. Nossa. Não tem salvação por merecimento. Não existe isso. Eu não me santifico para ser salvo. Não, eu me santifico por ser salvo. Ele fez tudo e eu não tenho condições de fazer nada para contribuir com a minha salvação. Efésios 2, capítulo 2, versículo número 8. Pela graça vocês são salvos e isso é um dom de Deus e não de obras para que ninguém se glorie. Versículo 9. Essa é a ideia. Uau. Top. Top. Mano, vou ficar te ouvindo aqui. Vamos perder a hora do culto, velho. Mano, pra quem não conhece o pastor Paulo Sena, eu já conheço ele há quase 10 anos. E eu conheci ele era membro da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. E ele era líder de jovens. Líder de jovens. Hoje você é pastor de igreja. Seguindo essa... Desculpa te cortar, mas só seguindo essa cronologia que a gente entrou no assunto e você me fez a pergunta, eu não terminei minha história, né? Então, mais ou menos com uns 20 anos de idade, e aí eu recebi uma direção de fato de Deus, e eu fiz tudo isso da maneira correta, sempre com decedência. Avisei meu pastor, antigo pastor, uns 8 meses antes, falei assim, pastor, eu recebi uma palavra de Deus, eu comecei com o estudo da teologia, conheci o ministério do pastorato através de uma agenda, eu tocava essa época, você me conheceu. E eu quero corresponder, eu vou ver essa experiência. Daqui 8 meses eu vou estar me mudando para essa igreja. Foi tudo bem, tudo tranquilo. É o mesmo reino, né? Só uma placa diferente. E eu já era aluno do Itaipava Bible College, que é a instituição que me formou. E aí eu me mudei para a IMAF, mais ou menos com essa idade. Então já vai para quase 10 anos, mais ou menos, que eu já estou lá. E acho que foi uma das melhores decisões que eu poderia ter tomado. Conta pra gente um pouquinho da experiência que você teve com liderança de jovens, porque não sei se você concorda, eu tenho uma visão que é uma mini igreja. Quando você dirige um grupo de jovens, é uma mini igreja. Foi um preparatório para hoje você ser o pastor que você é? Cara, eu acho que tipo assim, é uma mini igreja, a gente só tem que tomar cuidado com isso, porque essa experiência de ter se discipulado com o meu pastor já há quase 10 anos, cara, eu acho que assim, eu devo muito, muito, muito a isso. Porque assim, uma coisa é você conhecer alguém de pregar, né? Tipo, de receber na tua igreja, pregou, pronto, acabou, vai embora. Mas eu não fui... ele me deu o privilégio de caminhar com ele. Então, assim, isso acelerou muita coisa que talvez demoraria anos para aprender. Que algumas pessoas, quando se aproximam dele, demoram anos para aprender, só que tá tão perto, me fez entender muito mais rápido isso, sabe, cara? E muito sobre liderança também. E eu percebo, cara, que existem muitos problemas em relação a departamentos de jovens, a grupos de jovens, liderança com jovens. Porque, assim, eu entendo quando você fala mini-igreja, só que eu acho que tem um perigo. Eu acho que só faz sentido um departamento de jovens, um grupo de jovens, que fala a mesma linguagem da igreja de um jeito jovem. Porque, vez por outra, eu vou em alguns lugares, cara, que a igreja é uma coisa e o departamento de jovens é outra, totalmente diferente. Parece que, assim... a igreja é uma doutrina e o departamento de jovens é outra. Parece que está vivendo um conflito e o líder é o bonzinho, o pastor é o chato, que de repente põe algumas regras por ser alguém mais maduro, né? Alguém que enxerga mais longe por ser esse pastor. Então, assim, eu acho que a ideia o desafio é replicar tudo que a igreja fala, só que numa linguagem para os jovens. Então, os mesmos princípios, a completude do evangelho, falar sobre salvação, falar sobre graça, falar sobre um Deus que alcança e que vale a pena servir a Ele na juventude, numa linguagem jovem, mantendo os princípios da mesma igreja. Então, assim, poxa, eu sou pastor de uma filial, sou pastor local de uma filial. Cara,
tudo que eu tento fazer, em primeiro lugar, é claro, pelo reino de Deus, é claro, para adorar a Deus e para servir melhor e para que essa obra faça sentido alcançando pessoas. Mas, em segundo lugar, tudo que eu tento fazer é para tentar reproduzir aquilo que eu vejo na minha igreja sede, não por ser um método porque deu certo, mas porque a linguagem que eu estou falando é a bandeira que eu carrego. É a mesma. A minha primeira bandeira é do reino de Deus, mas a minha segunda é da minha igreja. Minha igreja que investe em mim há 10 anos, minha igreja que me formou, minha igreja que me ensinou e eu sei que eu estou no caminho certo porque eu estou sendo projetado para isso. Só que a grande questão é, eu tento reproduzir isso lá, não só para assim, não, isso vai dar certo. Não, mas é porque é a verdade do evangelho. Eu vejo o meu pastor, tem dia que ele prega uma palavra que a gente faz, meu Deus, Deus nos ama. A outra palavra, meu Deus, eu sou miserável. É verdade, é verdade. E você sabe como é que é de terça-feira lá. Então, meu Deus, uau, Deus vai fazer grandes coisas na próxima estação, vou aumentar a expectativa. E na outra, então assim, porque é o evangelho completo. Então eu penso, poxa, a gente vai, tem ministérios, cara, que você vai numa de um jeito, você vai em outra filial de outro jeito, você vai na sede de outro jeito. Então, poxa, se a sede investiu, se a sede abriu esse trabalho lá, poxa, aí agora eu vou falar a linguagem do diferente. Aí é onde entra o problema. A gente vai seguindo por movimentos. Então, acendeu uma nada contra, tá? Vou dar um exemplo. A Asbury, onde teve o avivamento lá, há 2 anos atrás. E, tipo assim, não, vou pegar isso daqui para tá dando certo aqui. A gente vai em busca do que tá dando certo. Por quê? Porque para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Para quem não tem a clareza daquilo que Deus está falando, qualquer caminho serve. Então, vai pegando assim, nada contra a Asbury, novamente, mas, por exemplo, todo mundo se empolgou assim, não, aí vamos fazer tal coisa que eles estão fazendo aqui, vamos começar um culto que não vai acabar, etc, etc. Mas eu vou para Asbury para saber o que Deus quer fazer. Só que eu posso entrar no meu quarto, fechar a porta e saber o que Deus quer fazer no lugar onde eu estou, no lugar onde Deus me plantou. Poxa, vocês estão aqui no interior. Poxa, vocês estão aqui. O que Deus quer fazer com vocês aqui é diferente do que está fazendo comigo lá, num outro lugar do interior, no mesmo estado. Que é diferente do que está acontecendo em São Paulo, na capital. Só que eu preciso entender, poxa, se fosse tudo a mesma coisa, não teriam 13 epístolas. Exatamente. Não seria 1 e 2 Coríntios, que está falando de coisas distintas. Não seria, sabe? Então, assim, a gente precisa entender e a sensibilidade que não é um avivamento ali, não é um movimento ali que está dando certo. Então você concorda que aquilo que às vezes Deus tem para a sua comunidade local, Deus tem algo diferente para nós? Sem dúvida, sem dúvida. Só que dentro dos limites da palavra e do evangelho. Então, a gente vai encaixotando Deus em métodos. Poxa, não. Tal igreja lá tá grande. Por quê? Não, tá crescendo. Vamos lá ver o que eles estão fazendo. Não, eles estão vendendo o saco de sal. Não, é a água ungida, que quando ora, aí a cura vem através da TV, a água quando bebe cura, e agora por causa disso todo mundo vai lá retirar a água. Então assim, a gente vai colocando métodos para Deus, a gente vai reduzindo Deus ao significado de coisas. E aí você fala, poxa, beleza, agora eu vou ser meio polêmico. Pode ir, vambora. Não, tipo assim, não, agora quando... tipo assim, não, minha igreja não tem água com água ungida, então tá tudo bem, beleza. Mas a gente reduziu o Espírito Santo e a gente entendeu que o Espírito Santo é um ritmo. Então assim, quando toca o forró, aí o Espírito Santo vem. Aí o culto que tem 3 horas de duração, já aconteceu 1 hora do culto. Aí na hora que tocou o forró, Deus veio. Então significa dizer que na outra 1 hora de culto, Deus não apareceu. Então Deus não estava naquele lugar, Deus não estava naquelas pessoas, Deus não estava recebendo aquela adoração porque não tinha tocado forró ainda. Então Deus é um ritmo, Deus é um método, Deus é um instrumento. Então assim, algumas pessoas estão reduzindo o Espírito Santo ao significado de um instrumento, de um ritmo, de alguma coisa, de uma forma. Quando Deus não tem isso, Deus tem formas. Então tá falando assim, não, quando toca essa sanfona aqui, na hora que ela, esse pandeiro aqui, na hora que ele começa. Poxa, Deus é isso, cara. Deus é isso. Não dá pra colocar Deus numa caixinha. Então assim, Deus é isso. Não, a pergunta não é se Deus é isso. A pergunta é, Deus é só isso? Deus é só isso? E a gente vai cair novamente daquela questão. Aí a pessoa vai entrar no culto, sair do culto. E ela vai fazer o quê? A mesma coisa que ela estava fazendo antes. E aí se não tiver o forró, Deus não... Não, aí você cai naquele texto de 1 Pedro, né? É como um cão que volta ao próprio vômito. E é uma coisa nojenta um cão voltando ao próprio vômito. Só que é aquele tipo de coisa. A pessoa deixa o pecado na porta da igreja e entra pro culto. Mas quando sai, ela pega ele de volta. Ela voltou pro próprio vômito. É 1 Pedro, isso é a palavra. É como um cão que volta ao próprio vômito. É nojento quando a gente imagina essa cena e vê um cão lambendo o próprio vômito. Só que imagina quanto é nojento para Deus ver a gente pegar os mesmos pecados que a gente deixou antes de entrar no culto. Meu Deus. Então assim, eu não preciso ser perfeito. O que Deus quer de mim não é a perfeição, mas o que Deus quer de mim é aperfeiçoamento. Um aperfeiçoamento diário. Como 2 Coríntios 3 diz, né? Caminhar de glória em glória. Então a ideia daquilo que Deus quer de mim é que eu busque ser melhor um pouco todos os dias. E uma coisa é cair, outra coisa é amar ficar caído.
Provérbios 28:13 diz, né? Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. A gente passou a vida toda lendo e interpretando esse texto, achando que a misericórdia era só a misericórdia do Salmo 23. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias. Novamente, aquela questão de anunciar o evangelho completo. A gente pega o Salmo 23, abre em casa, abre no carro e deixa lá. Por quê? Porque bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Só que a gente esquece que Provérbios 28, um texto não é mais poderoso que o outro. Não. Então, Provérbios 28 tem o mesmo poder de Salmos 23. Só que para nós, o Salmo 23 é Foi tão idolatrado. Só que o texto diz, o texto diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Eu passei a vida toda achando que a misericórdia que era obrigada a vir atrás de mim. Só que quando o assunto é pecado, a misericórdia está em movimento. Só que eu preciso alcançá-la. Como? Confessando e deixando. Então é o ato de confessar e deixar. Não é só confessar, não é só deixar. É a somatória de confessar e deixar que faz com que o meu ritmo seja restabelecido para poder alcançar a misericórdia. Você consegue imaginar um maratonista correndo com a mochila nas costas? Não. Você consegue imaginar um maratonista correndo carregando sacolas nas mãos? Não. Por quê? Porque a passada dele, porque o ritmo dele vai ser prejudicado por causa daquilo que ele carrega. É como alguns cristãos que não têm ritmo para alcançar a misericórdia de Provérbios 28:13, porque eles estão carregando pecados. E o que Deus está dizendo é solta. Se você soltar, você volta a caminhar rápido. Então, assim, não é que a misericórdia está parada ou está vindo na minha direção. Ela está andando. Quem pesou e atrapalhou a caminhada, a jornada, fui eu, carregando coisas que não era para carregar. Então, quanto mais rápido eu soltar, mais rápido eu volto a ter ritmo para alcançar essa misericórdia. Uau. Que incrível, cara. Paulinho, eu preciso fazer uma pergunta para você. Tendo em vista que é algo supérfluo, que a gente acredita que seja muito supérfluo. Porém, eu acho que é necessário para quem está nos assistindo, para quem vai nos assistir, sobre... Você vem de uma igreja que é tradicional, clássica, igual você falou, e você parte para a IMAF, que tem os seus princípios bíblicos. Eu acompanho o pastorado de São Belo há muitos anos, eu acompanho o Oitepa, e eu sei que é uma igreja totalmente bíblica e cristocêntrica. Mas como que foi para você, e hoje como um pastor de uma IMAF também, como que você reagiu com aquele preconceito da famosa igreja parede preta, a igreja worship, uma igreja que tem as paredes pretas, um jogo de luz? Porque assim, o Ministério Renove hoje é uma igreja da parede preta. E a gente, durante algum tempo, foi muito criticado por isso. Pra gente é algo muito superficial, a gente entende os princípios disso. Mas você, o que você pensa sobre isso? A igreja da parede branca, a igreja da parede preta. Ai, cara, como eu falei, é muito supérfluo. Cara, mas eu acho que é tudo que o diabo quer, cara. É uma isso. cortina de fumaça, entendeu? É uma cortina de fumaça. O que o diabo quer é que os pastores fiquem perdendo tempo. O que o diabo vai aplaudir é que as igrejas ficam se degladiando uma contra a outra sobre o fato de que uma tem parede preta e outra tem parede branca. Então, assim, o diabo quer nos distrair de verdade, para perder tempo com isso. E assim, é aquele lance de Tiago, né? Tiago fala assim que sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então presta atenção. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Eu achava que a parte mais difícil desse versículo era resistir ao diabo. Mas eu percebi com a vida cristã que a parte mais difícil é sujeitar a Deus. Então assim, de verdade, quando eu olho para esse texto, eu percebo que se eu me sujeitar a Deus, eu consigo resistir ao diabo e ele vai fugir de mim. Então, assim, o diabo nem é tão forte assim. O diabo nem é tudo isso. Porque o diabo trabalha com a ferramenta que eu coloco na mão dele. Porque eu, se me sujeitar a Deus para resistir a ele, ele vai fugir de mim. O covarde é ele, se eu estiver me sujeitando a Deus. Então, o diabo vai sentar numa cadeira que eu puxar para ele e deixar. Então é muito fácil culpar o diabo. Então eu não estou também só colocando a culpa no diabo. Mas um plano que vai agradar o inferno é um plano de que nós estejamos perdendo tempo com cortinas de fumaça, com besteiras, como a cor da parede. Porque novamente estou dizendo, não, porque aí a sacralidade está na cor da parede, está na tinta que é colocada. Que a souvenir é mais ungida, a souvenir branca é mais ungida que a preta, entendeu? Cara, eu acho que isso é uma besteira sem tamanho. E ficar Mas preso. você percebe que existe essa... eu acho que toda transição vai girar, né? Toda já teve com um ritmo. Eu acho que, sabe uma coisa que me irrita às vezes? Me irrita que, tipo assim, a Bíblia serve como um manual do que fazer e também do que não fazer. Só que a gente olha para coisas aqui e vê situações em que a gente vê gente perdendo tempo com besteira. Aí a gente olha também para nossa história, a gente vê que a igreja já condenou futebol, já condenou bateria, já condenou luz, já condenou uma série de coisas
culto de jovens, já coordenou uma série de coisas e aí perceberam, poxa, é televisão, Muito. gravata, etc, etc. E a gente percebeu que, tipo assim, cara, isso aqui era besteira. Aí o que a gente tá fazendo em 2024? Falando da parede preta de novo. Então, assim, cara, será que a gente não poderia olhar para os anos 90, onde tudo isso foi proibido? Todo mundo percebeu que não tinha problema nenhum jogar bola, não tinha problema nenhum assistir TV com sabedoria, não tem problema nenhum usar a internet com sabedoria e para algo que edifica. Será que a gente não poderia aprender com o que aconteceu lá? Só que não, o que é mais fácil? Criar polêmica para brigar novamente. Então, assim, a gente está se degladiando, perdendo tempo com isso. Isso faz parte da religiosidade? Muito, muito. E de uma ausência de maturidade cristã. Da mesma maneira que eu estou criando meu filho, não para decidir por ele, mas para colocar o reino de Deus dentro do coração dele e isso ajudar ele a tomar as decisões que agradem a Deus, vai chegar uma hora que eu vou ter que deixar ele tomar decisões sozinho para ele poder aprender. Eu penso que é aquilo que Deus deseja para nós. Que nós amadureçamos, que a gente cresça para poder começar a decidir correto. Só que quando isso a gente está discutindo a cor da parede. Então Deus queria que a gente amadurecesse mais, só que a gente decidiu perder tempo com isso. A gente acaba perdendo tempo com coisas tão pequenas, né, Paulo? Então, coisa quanto A gente está evangelho... perdendo tempo com o extremismo político. Não estou dizendo que a política não serve para nada. Mas, poxa, gente, para e pensa. É a cada 4 anos que a gente vota. Do resto a gente fiscaliza, etc. Só que para que a gente vai continuar brigando ainda, sabe, testemunhando lá? Não, mas olha, fez isso, mas isso vai levar aonde, cara? Então, assim, não sou um alienado, até porque sou da área jurídica. Não acho que a política é de todo ruim. Na verdade, ela é uma das principais armas para poder servir o povo. Só que eu penso também assim, cara, que às vezes a gente passa um pouco do limite de ficar demais nisso e ficar de menos em outras coisas. E a gente está colocando energia demais naquilo que é errado. E uma das piores coisas que existe é ter sucesso onde Deus não quer que a gente tenha êxito. Essa é a pior coisa. Ter sucesso num lugar onde Deus não nos plantou. Você, recentemente, eu já te falei isso por várias vezes, que eu te acompanho muito, vejo com frequência os seus stories, os seus vídeos que você posta. E esses dias você fez um vídeo de agradecimento. Logo quando inaugurou o Novo Tempo, você fez um vídeo de agradecimento. Pegou a chave, cara. Quando vocês pegaram a chave, você gravou um vídeo de agradecimento. E falou justamente sobre aonde Deus tinha te colocado. Você tinha um sonho de viver a sua área profissional e justamente embutir isso dentro do templo, dentro da igreja, dentro do reino. Conta pra gente um pouco dessa sua junção, claro. Área profissional, igreja e desse sonho também que você tinha. Cara, tem uma grande possibilidade de quem tá do outro lado, tipo assim, eu vou falar novamente da minha igreja e do meu pastor. Tipo aquele meme, né? Não, é importante. Aquele meme, né? Uma pessoa que você admira. Meu pastor. Isso não é um pastor, isso é um prefeito. Mas, cara, é porque de verdade representa muito pra mim. Poxa, cara, minha família veio completamente destruída, cara. Eu vi coisas no meu lares, e eu também não quero ser profeta do caos aqui, de ficar também relembrando isso. Mas eu vi coisas no meu lares que eu já vi muita gente parar na caminhada e se traumatizar com aquilo que eu vivi. Mas eu também não sou a favor dessa competição de sofrimento, né? De que às vezes ficar contando pra ver quem sofreu mais. Mas, cara, e aí a igreja é muito importante, cara. Me dói, cara, me indigna, me deixa bravo quando eu vejo gente ferindo a igreja, tocando na igreja, cara. Porque só eu sei o quanto que a igreja pode ser um suporte, pode ser um órgão, um organismo, né? Claro, também como uma instituição dentro desse cenário governamental não, mas da sociedade em si, né? Como uma parte da sociedade. Mas não só no quesito cidadania, o quanto que a igreja pode servir à sociedade, mas como uma série de outros lugares. Cara, a igreja foi minha família, a igreja foi meu refúgio, a igreja foi meu sentido. Estar na igreja para mim foi essencial no momento que eu passei as maiores dificuldades dentro da minha casa. Então, enquanto a minha família estava se destruindo, estava acontecendo um problemão dentro da minha casa, a igreja me abraçou e me deu um recomeço, cara. Então, o evangelho de Jesus Cristo, ministrado na minha vida através da igreja, dos irmãos, dos pastores, do discipulado bíblico, foi aquilo que transformou minha vida e impediu de tudo ir por água abaixo. Só que, assim, eu sou só mais um entre milhões de testemunhos de pessoas que poderiam ter sido coisas piores para prejudicar e atrapalhar a sociedade, só não foram por causa da igreja. Porque encontrou um acolhimento na igreja. Então, assim, eu tive lideranças, eu tive pastores em todos os lugares onde eu passei, eu tive gente que me discipulou, eu tive professores que me ensinaram a palavra, e o que estava nesse livro mudou a minha maneira de agir, de pensar e de ser, e eu me tornei uma pessoa melhor, um homem melhor. Hoje eu estou buscando ser um pai melhor, um pastor. Então, assim, eu falo muito disso, cara, porque de verdade, não foi o banco da faculdade, não, cara, que me transformou. Não foi nem meu pai, que aquilo que eu encontrei dentro de casa, um lar destruído, que me transformou também. Então, não foi na escola onde eu fui transformado, foi na igreja onde eu fui mudado.
tudo isso serviu para me preparar, mas foi a igreja que, de fato, se não tivesse na minha vida, eu não sei onde estaria. E aí o que acontece? E aí eu chego na IMAF e encontro um homem como o pastor Adson, uma mulher como a pastora Alba, uma família que me abraçou, um casal que me abraçou. Cara, e eu não falo só pela questão de trabalhar lá. Não falo porque eu sou pastor em tempo integral, até porque eu também tenho o ofício da advocacia, então eu sou um advogado também. Mas eu falo porque, cara, quando você discipula alguém, você está investindo numa coisa que é muito mais cara que dinheiro. Você está investindo tempo, cara. Poxa, eu sou um líder hoje, sou um pastor de igreja. Quantas vezes eu já me frustrei porque eu falando assim, cara, será que essa pessoa não está vendo que ela está indo por um caminho errado? Eu estou alertando ela não está ouvindo. E você investe tempo. E, cara, nenhum líder tem 100% de aproveitamento. Nenhum líder vai investir 100% do seu tempo, 100% da sua vida na vida de alguém, de discípulos, etc., informar outras pessoas, outros cristãos, e vai ter 100%. Tipo assim, não vai ser todo mundo que está lá naquela igreja. Acho que o desgraçado do Jonas foi o único que conseguiu isso. Porque a Bíblia fala em Jonas que quando ele foi para Nínive, finalmente para poder pregar o evangelho, uma cidade inteira se converteu. Mas, poxa, por exemplo, eu vou lá pregar para uma igreja que tem 100 pessoas lá, não são as 100 pessoas que estão me ouvindo, não. Vai ter 1, 2 que vai estar assim, ó, com cadeira, nem aí com nada. Tem outro que não está vendo a hora de acabar. Tem outro que foi para a igreja porque é um namoradinho e está só esperando o culto acabar para ter um encontro e sair, etc. Então, assim, tem interesses distintos na mesma igreja. Só que, cara, então, assim, um líder passa por isso. E aí ele investiu tempo em mim, cara. Ele investiu princípios. Teve dia que eu errei, cara, e fiz coisas... E assim, quando você tem alguém muito perto de você, é meio que um lance meio maluco, porque, tipo assim... sabe aquele lance que, tipo assim, às vezes alguém pode errar e te expor por causa do erro? Sabe? Poxa, ninguém é perfeito, mas sabe quando, de repente, alguém que tá... Você confiou um trabalho para alguém, e eu não falo de nada grave, às vezes um erro pequeno, porque às vezes a gente erra na rede social, etc. Sim. Então, imagina, tipo assim, eu carrego uma bandeira. Só que se eu errar, cara, tem algo que tá por detrás de mim, como uma igreja, como tudo isso, que eu posso expor. E eu nessa imaturidade, às vezes, já cometi erros pequenos, erros grandes, erros graves, tudo isso. Só que, tipo assim, cara, o poder do discipulado é você não desistir. Então, assim, eu não tô falando por causa do resultado daquilo que ele faz para mim. E eu sei também que tem esse apreço dessa família pastoral, da minha igreja, não só também por aquilo que eu sou capaz de produzir. Mas, poxa, eu encontrei um ambiente onde eu sou acolhido e eu não sou amado por aquilo que eu produzo. Eu sou amado por quem eu sou. Tipo assim, não é que eles querem uma tarefa feita. Eu tenho uma pregação que eu falo sobre Jonas. E eu falo assim, cara, é muito louco, porque, tipo assim, Deus não queria alguém falando palavras para que o povo fosse salvo. Deus não queria isso. Deus virou para Jonas e falou, dispõe-te e vai para Nínive. Ele pegou e foi para Tarsis. Só que Deus pegou, mandou um peixe, engoliu ele e devolveu ele lá dentro de tudo aquilo. Só que quando ele prega e uma cidade inteira se converte, a primeira coisa que ele faz é ir para o deserto e falar assim, me mata. Porque eu sabia que isso ia salvar essas pessoas. Como é que o cara pede para morrer porque viu uma prova da graça e do amor de Deus? Só que ele fez isso. Só que o que Deus queria era que Jonas quisesse fazer aquilo. Então Jonas é a prova que é completamente possível anunciar a salvação sem ter sido salvo ainda. Anunciar a transformação, novamente se acostumando com o sagrado, anunciar a transformação sem ter sido transformado. Porque ele falou assim, Deus quer salvar vocês, há um juízo, vocês estão em idolatria, a cidade inteira se converteu, colocou pano de saco, o rei mudou de vida, mas só que ele não. Então, assim, Jonas me mostra que Deus não quer uma tarefa pronta, Deus quer que eu queira fazer aquilo. Deus não quer que nós façamos, Deus quer que nós queiramos fazer as coisas. Deus não quer que você faça, Deus quer que você queira fazer. Essa é a moral para mim da história de Jonas. E aí o que acontece? A gente sabe, poxa, a adolescência, a juventude na igreja, a gente é muito cabeção, acha que está sempre certo. Então imagina para de repente alguém que tem uma série de coisas para fazer, é sobre isso que eu estou falando. Imagina alguém que tem um pastor importante, relevante, tem uma série de coisas para fazer, um monte de coisa para cuidar, tá perdendo cabeça com um moleque teimoso, que acha que está sempre certo e etc. Então assim, eu já fui esse jovem turrão, cabeça dura, etc. E ele investiu, ele insistiu em mim mesmo quando eu era cabeça dura, cara. Então, é muito difícil falar sobre essa questão de paternidade espiritual, porque a gente vê muitos exemplos que não deram certo. Só que eu não falo nem sobre paternidade. Vamos tirar a parte espiritual de lado. Poxa, ele é um pai pra mim, cara. Ele é um pai porque eu não tive, pai. Não tive. Então, assim, eu me lembro... Poxa, vou contar uma das histórias aqui, cara. Eu não tinha nem tanto tempo ainda, tipo, perto, né? Sendo família com ele, com a família, com a igreja e tal. Mano, ele, tipo, recebeu o convite dos sonhos pra ministrar numa igreja, tipo, a dos sonhos. Vou nem falar o nome da igreja, mas, tipo assim, igreja dos sonhos, uma coisa que ele orou durante anos. No dia do meu casamento, cara. E eu não era nem, tipo assim, muito próximo ainda, aquela coisa. Mano, ele falou, não posso. Eu dei minha palavra que ia fazer o casamento dele. E eu já conheci ele, tipo, há uns 3 anos, assim. Hoje conheço há 11, 10. Não conheço há 11, na verdade.
Então, tipo assim, ele rejeitou esse convite dos sonhos. E talvez, de repente, alguém que está do outro lado, ouvindo esse podcast, não vai entender tanto. Porque isso é uma coisa que está reservada para uma parcela de pessoas que sabem o que é ser um pregador, ter sonhos ministeriais, ter sonhos ministeriais, etc, etc. E aí, ele fala assim, Paulo, você é grato a ele porque ele foi lá e não aceitou os convites de celebrar esse casamento. Não, cara, porque ele não me ensinou só com isso. Eu já vi ele fazer isso com pessoas que ele tinha pouquíssimo vínculo, só porque ele me ensinou que era a palavra. Então eu já vi ele fazendo por pessoas que sabe, não tinha nem esse vínculo de repente que a gente tem hoje. E eu vi ele mantendo a palavra dele. Então eu não sou grato a ele, sou grato a fazer parte porque ele fez por mim, mas porque eu já vi ele fazendo por pessoas que tinham menos importância do que eu. E ele me ensinou, carrega esse princípio, né? E ele me ensinou essa palavra. Então assim, cara, eu sou grato porque aprendi com ele coisas que eu não aprendi dentro da minha casa. Então, o mesmo sentimento que eu tenho de que são lições que um dia meu pai podia ter chegado e eu, sei lá, com 12 anos, falado assim, você tá errado, amigão. Você falou errado com a sua mãe, etc, etc. Ele fez comigo com 20, com 21, com 22. Então, é disso que eu falo, dessa importância de discipulado. Só que também, do outro lado, eu também, mano, já ouvi umas boas, já tomei umas pancadas. Eu nem imagino. Muito difícil, entendeu? Não posso nem falar aqui, vai me matar. Mas, assim, isso aqui é só um testemunho, gente... Não vamos problematizar nos comentários aí, nem nada, etc, etc. Cara, isso aqui é só um testemunho de um jovem que viveu aí, na igreja, etc. Encontrou na igreja um acolhimento. E da mesma maneira como tem ele, tem pastores auxiliares, tem líderes que sempre me abraçam e falam assim, mano, você vacilou isso aí. Vou fazer 30 anos, cara. Mas às vezes eu ouço e falo assim, não, beleza, eu vou corrigir, cara. Uma das maiores lições que a igreja me ensinou. E é por isso que eu falo tanto sobre igreja, sobre a importância de se manter. Porque eu vejo jovens saindo da igreja por causa de qualquer coisa. Eu vejo obreiros saindo da igreja por causa de qualquer coisa. Eu vejo gente tratando a igreja como algo descartável. A gente faz um trabalho lá que chama Café com o Meu Pastor, que é um trabalho, um culto de integração dos novos membros. Uma das coisas que eu falo lá é sempre assim. Você já precisou alguma vez ir na loja, no shopping assim, que era sua operadora de celular? Uma loja da Vivo, da Claro, da Tinha, uma coisa assim? E você já foi mal atendido e tinha um problemão para resolver e não te resolveram. O que você faz? Vai embora. Eu nunca mais vou ficar nessa operadora, eu nunca mais venho aqui na minha vida, eu vou mudar para Vivo, não sei o que, e tal. Bate na mesa e vai embora. Tem pessoas que tratam a igreja como uma loja de operadora. Ele cria uma expectativa e a igreja não atende essa expectativa. E ele culpa a igreja por não atender uma expectativa que era dele. Aí sabe qual é a maior loucura? Você já passou problemas dentro da sua casa? Com a sua esposa, com seus filhos, etc? Sim. No dia que você passou um problema dentro da sua casa, você fez igual a loja, né? Você foi lá, bateu na mesa e falou assim, vou sair dessa casa, não volto nunca mais. Não. Então, tudo depende do que é a igreja para você. Para alguns, a igreja se tornou um balcão de consumo, onde você bate na mesa e fala, não volto nunca mais aqui. Para outros, a igreja é família. Então, assim, deu ruim? Vamos resolver. A gente precisa resolver, porque sair daqui não é uma opção para mim, não. Lógico, eu não estou falando sobre casos em que são exceção. Eu não estou defendendo que você tem que suportar abusos religiosos e permanecer no lugar. Estou dizendo que a gente não pode descartar por qualquer coisa. São relações líquidas que as pessoas estão descartando por qualquer coisa. Então, às vezes, você ouviu uma palavra dura, um desaforo, porque você precisava e mereceu ouvir. E isso não é motivo para sair da igreja, não. Porque você precisava e mereceu ouvir. Porque você estava errando. Então, assim, tudo depende do que é a igreja para você. E eu decidi tratar a igreja como família. Então, eu tenho 30 anos de idade, eu congreguei 3 igrejas na minha vida. Uma que eu só mudei porque a minha família mudou, eu era uma criança. Outra que eu mudei porque eu tinha recebido uma direção de Deus. E realmente o tempo mostrou que era uma decisão correta. Mas, assim, tem pessoas mudando de igreja a cada ano, a cada semestre. Por quê? Não, essa igreja aqui agora, o canal no YouTube deles está estourado. Isso aqui é uma live deles, como é que é? Vamos para lá. Então, assim, em busca de sinais. E quando a Bíblia fala sobre sinais, a Bíblia diz assim, os sinais seguirão os que creem. Enquanto tem gente seguindo os sinais, a Bíblia diz que os sinais têm que nos seguir. Então, tipo assim, para algumas pessoas eles tentam tratar a igreja como? Isso aqui é um balcão de consumo, eu não volto nunca mais aqui. É descartável. Só que para outros, igreja é família, fala assim, ó, a gente tem o mesmo sangue, tem o mesmo sobrenome, a gente tem que aprender a conviver. Você cede desse lado, eu vou ceder desse, e a gente recomeça daqui em diante. Então, por que eu falo muito sobre igreja? Porque foi isso que eu encontrei. Uma das maiores lições que a minha igreja, a família pastoral que me pastoreia, o corpo de obreiros, os meus amigos, os meus irmãos que congregam lá comigo, me ensinaram, é que eu encontrei na minha igreja um ambiente do seguinte, caráter. Uma das definições mais lindas para caráter que eu já ouvi é uma definição que diz assim, caráter pode ser medido pela maneira que você trata alguém que não pode te oferecer nada. Uma das melhores maneiras de você medir o caráter de alguém é olhar para ele e ver como ele trata alguém que não pode dar nada para ele. Eu encontrei na igreja um lugar
onde a pessoa que poderia dar algo é tratada da mesma maneira pela pessoa que mais pode fazer para aquele lugar. Então, por isso que eu falo muito sobre igreja. Acabou que esse podcast acabou tomando um rumo de falar muito sobre igreja. Não, mas era sobre isso mesmo, era sobre isso falar mesmo. sobre igreja local, porque é o que eu vivo, cara. Eu sou pastor em tempo integral, é o que eu tenho vivido nos últimos anos e vivo feliz da vida, privilégio. Cara, de verdade, eu não falo isso com demagogia, eu tenho o privilégio de falar. A minha família é abastecida, sustentada, é provida pela igreja. E eu tenho o privilégio de falar isso. Só que eu também não sou amarrado e sou uma espécie de curral de poder de ser amarrado de falar assim, tô falando bem porque é de lá que eu me alimento. Como o apóstolo Paulo diz, cara, eu fui chamado para o ministério, isso é um privilégio tão grande, cara. Eu não posso me acostumar. E a gente vê pessoas que se acostumaram tanto com o sagrado, com agendas gigantescas e caem, porque se acostumaram com o sagrado, cara. Não pode. Se acostumaram. Então assim, se você não mandar 6, 7 mil, 8 mil, 10 mil, não vou ter chance não. Se move por oferta, se move por... Não, se não for de primeira classe, pode falar que eu não... Sabe, cara? Então, perderam a essência do evangelho, cara. Mano, parece loucura. Eu vou falar de novo da minha igreja, do meu pastor. Cara, meu pastor acabou de chegar de Londres, vai, pra Dallas. E a gente é sempre discipulado. E eu fui com ele numa agenda. Uma agenda, os irmãos tão simples, cara. Os irmãos tão simples. Depois da janta, e eu penso que excelência não é você fazer o melhor dos outros, é fazer o melhor com o que você tem. E da mesma maneira que a gente pode se acostumar com o sagrado, às vezes a gente pode se acostumar com pessoas. E eu acho isso muito louco, sabe por quê? Porque, assim, tá aqui o Danilo e tá aqui você. Vocês dois lideram juntos esses departamentos de jovens, é isso? Só pra confirmar. Ele é o pastor presidente da igreja. Legal. A gente pastor auxiliar dele. Legal, fechou. Beleza. Quando a gente tá muito perto de alguém, a intimidade faz a gente perder a admiração. Eu tô falando isso aqui de verdade. Parece que eu tô voltando nesse assunto de pastor, etc. Mas falo muitas vezes de mim, também do meu pastor, porque é essa a relação que eu vejo. Às vezes a gente tem muita facilidade de admirar alguém através dos stories, mas não consegue admirar alguém que todo dia abre e fecha a igreja com a gente. E, cara, e por que eu falo disso? Mano, a gente... Poxa, meu Deus tá levando meu pastor nos lugares longe. E aquele dia, pra mim, como pregador... Hoje, por exemplo, eu fui lá ajudar ele na agenda dele, preparar os livros dele pra vender. Hoje eu tô aqui, né? Ainda não tô com os meus livros, mas hoje eu tô aqui pra poder servir vocês numa agenda que é minha. E tudo me ensina, cara. Então, assim, eu só parece que eu tô repetindo, voltando nessa frase, falando isso de novo, mas é porque eu decido olhar pra tudo como uma lição. Eu observo muito, né? Cara... E os irmãos, assim, eu penso que excelência não é você fazer o melhor dos outros, é você fazer o melhor que você tem, com as condições que você tem. Bicho, os irmãos depois do culto fizeram um jantar assim, cara, tão simples, mano. Mas dava pra ver que era de coração. Não era aquela coisa de mesa posta, 2 taças, 2 tipos de garfo, 2 colheres, 2 pratos, suplá. Era um negócio tão simples. E vez por outra a gente tá em alguns lugares que tem as igrejas que têm condições e fazem aquele negócio chique, uma mesa que você fala, meu Deus do céu, nem em restaurante você vê isso. Mas a gente foi no lugar... Bicho, eu não vou entrar muito no mérito e tal, mas era uma baciona, assim, um negócio muito simples. E ele tava lá dando risada e ficou 1 hora, 1 hora e meia batendo papo, trocando uma ideia. No dia seguinte ele ia pegar o aeroporto e ir pra Londres. Ele tava lá no meio gravando stories longe de mim fazer inveja. Exatamente! E ele tava tipo, cara, no meio de uma quebrada, sabe assim, mano, trocando ideia com os irmãos, batendo papo, os irmãos perguntando, ele respondendo, comendo, sabe, aquela comida simples, mas tava muito boa. E um negócio simples, no copo de plástico, simples de tudo. Para no outro dia pegar o aeroporto pra Londres. Pregar pra igrejas pra Londres. Pra pessoas que criaram a mesma expectativa, falando assim, ele tá vindo do Brasil, vai vir abençoar a gente. E aí eu entro no apóstolo Paulo, entro entendendo esse princípio do apóstolo Paulo, que ele explica que eu aprendi a ter muito, eu aprendi a ter pouco. E aí eu entro em Filipenses 4, eu sei o que é passar fome, eu sei o que é ter abundância. Então o apóstolo Paulo me ensina que ser rico é muito diferente de ser próspero. Porque prosperidade não é ter de tudo, prosperidade é não sentir falta de nada. Uau. E aí, tipo assim, prosperidade me faz estar num ambiente como esse aqui, como esse da história, simples, e tá lá dando risada e celebrando, glória a Deus, essa igreja tá crescendo, tá avançando, vamos lá, ano que vem eu volto aqui e tal. E no outro dia tá em Londres, e glória a Deus, e não sei o que, longe de mim fazer. Esse é o reino, cara. Isso é o evangelho. E a completude do evangelho, como esse lance que eu tô te falando, falei demais. Já. Não, mano, misericórdia. Mano, a gente vai ficar aqui até... Já deu quanto aí? Deu 1 hora já de programa? Paulinho, antes da gente encerrar, eu sei que você vai ministrar uma palavra pra gente, ainda no nosso aniversário, mas a gente não encerra nenhum programa, nenhum episódio, sem ouvir aquilo que Deus tem ministrado no seu coração.
Eu sei que Deus já colocou uma palavra, vai colocar uma palavra no seu coração, direcionada para nós, mas o que Deus tem ministrado para você, para o Paulo? O que Deus tem ministrado biblicamente para o Paulo? Você pode passar para a gente alguns minutos aquilo que Deus compartilha com você para poder nos edificar também. Cara, eu não vou para uma mensagem muito diferente daquilo que Deus falou comigo nos últimos dias e que eu acabei de falar aqui praticamente esse podcast inteiro. Eu acho que Deus... A igreja avançou muito nos últimos anos. A igreja alcançou camadas da sociedade que estavam inalcançáveis. Eu vi um vídeo esses dias de um pastor, um dele é Léo Lima, e eu, piro nas pregações assim dele. E ele falou assim, cara, os ministros de hoje têm que entender que hoje eles estão andando de Latam, mas eles têm que respeitar que andou de VASP. Uau. O Brasil inteiro. Eu achei muito maluco isso, né? Só que eu penso que, ao mesmo passo que a igreja avançou muito, cada estação tem a sua dificuldade. E foi assim na história da igreja. Quando era perseguida, tinha uma dificuldade. Mas quando entrava em zona de conforto, relaxava. Então a igreja só cresceu debaixo de perseguição e etc. Só que por quê? Porque parece que quando a gente está na zona de conforto, tudo fica fácil demais e a gente não tem a mesma disposição. É muito fácil se acostumar com o que é bom. Você quer ver um exercício disso? Quantas pessoas um dia não oraram para ter um iPhone? Oraram, assim, Deus, eu quero ter um iPhone, um exemplo. Não vou dar de pregador do iPhone aqui não, né? Mas quiseram ter um iPhone. Aí hoje em dia, cara, tá bravo porque não tem o 16. Cara, assim, quantas pessoas não tem um quartinho da bagunça em casa lotado de coisas que um dia foram objetos de oração. Foram resultados de oração. Pediram para Deus coisas que hoje em dia estão jogadas no quartinho da bagunça. Eu me lembro de uma época da minha vida que eu orava a Deus que eu queria ter um carro automático, que eu achava muito da hora não ter que passar marcha. Marcha achava maluco. Outra vez que eu vi que ano passado meu carro quebrou no meio da rodovia, eu cheguei em cima da hora e chamou um Uber. Poxa, hoje Deus me deu condições de estar com um carro legal, um carro melhor. Eu vim, não tive problema nenhum, vou voltar, não tem problema nenhum. E eu penso por quê? É muito fácil a gente se acostumar. Quantas pessoas um dia não pegaram um celular velhinho, zoado para tirar uma foto, ia lá, tirava e tirava com alegria. Aí hoje em dia só porque a câmera do iPhone tá meio suja, porque de repente não tem a câmera tripla, tem um iPhone que não tem a câmera tripla, ele tá brigando com Deus, tá insatisfeito com Deus. A gente se acostuma demais com essas conquistas. Então, novamente, eu acho que vai ser a tônica desse podcast. Se acostumar é muito fácil. Se acostumar é um perigo. A zona de conforto é algo muito perigoso. Eu não estou dizendo que a gente tem que estar a todo momento com o alerta 100% ligado, mas acho que a vida com Deus vai ser melhor se a gente entender que se acostumar não é um lugar onde Deus nos quer. E a Bíblia fala sobre esses exemplos que eu dei, Ofni, Finéias, Uzá, que a coisa mais preciosa que existe é a presença de Deus. E a última coisa que eu devo me acostumar é com ela. Porque a minha chance de errar multiplica em muito quando eu me acostumo com algo que deveria ser sensacional. E acho também uma outra questão que é muito interessante. A gente também está sempre em busca de performance. A gente precisa consertar isso muito. A Bíblia fala sobre Davi, e no final da sua vida a Bíblia fala que teve uma experiência que ele passou, que ele foi fazer um censo, sem autorização de Deus. O general dele vira para ele e fala assim, tem certeza que você vai fazer o censo? Porque você sabe como é o padrão de fazer o censo. Tem que ter uma oferta por cada vida calculada, tem que ter autorização de Deus. Você vai fazer isso mesmo? Ele fala, vou fazer. O que foi isso? Um conselho, um confronto de amigo. Não foi suficiente para parar Davi. Aí o general dele passou 9 meses contando cada um dos soldados. Por que tudo isso? Porque ele queria saber qual o tamanho do exército que ele ia deixar para o filho dele Salomão. Porque ele queria ter a certeza de que Deus cuidaria, de que ele seria amparado por um exército. Só que Deus já tinha dito que ia cuidar de Salomão. Ele não está meio que confiando na palavra que Deus ia cuidar dele depois da sequência e tal. Quando ele morresse, né? Aí a Bíblia diz que o general dele passou 9 meses andando. E quando o general voltou, trouxe o número. Ó, essa é a quantidade que tem. A minha Bíblia diz que quando ele chegou e contou o número que tinha lá, na hora que ele recebeu a notícia do número, entrou um profeta e falando assim, você fez uma coisa terrível. Agora escolhe qual castigo você vai receber. Está aqui 3 opções. Você não escolhe passar ou não pelo castigo, você vai escolher qual castigo você vai sofrer. E aí a gente sabe qual castigo ele escolhe, ele fala melhor cair na mão de Deus, cair na mão dos homens, e vem uma praga que mata um número absurdo de pessoas e morreram porque Davi não quis escutar um conselho. Só que isso me faz pensar
do quanto a gente está sempre na busca do que é extraordinário e desvaloriza o ordinário. O quanto a presença de Deus também pode habitar naquilo que é ordinário, não apenas naquilo que é extraordinário. Tem cultos que Deus vem e derrama uma porção absurda, etc. Mas tem culto que Deus fala de maneira simples, ele está falando do mesmo jeito. Só que a gente não tem sensibilidade para entender as frequências, a gente só quer o extraordinário. E a gente vai vivendo sempre em busca do próximo congresso, da próxima conferência, do próximo aniversário, do próximo ano. Então tem gente que às vezes só é crente na época dessa festividade. E no ano que vem ele volta a ser crente. Então eu percebo que a gente não consegue valorizar o ordinário, o poder do simples. Porque Davi rejeitou o conselho de um amigo. Precisou experimentar a repreensão de um profeta. Aonde Deus está? No conselho do amigo e na fala do profeta. Só que quem não ouve um conselho simples no bate-papo, porque um bate-papo é algo simples demais, Deus não estaria naquilo. Vai ouvir um profeta. E a gente muitas vezes só ouve o profeta. A gente só ouve se tiver língua estranha, mas se tiver, na moral, toma cuidado com isso aí, cara. Deus não se agrada disso não. A gente não escuta. Para com isso aí, cara. Se tiver um mano, se tiver um cara, a gente despreza. Se for de alguém próximo, se for de alguém perto que todo dia está comigo, eu não. Mas se for eu falando que estou aqui visitando vocês hoje para trazer uma palavra, aí tem moral para falar. Fechou? Porque ele fez assim, já deu a hora. Mano, não foi. Tá. Mano, cara, obrigado. Não temos palavras para agradecer esse momento aqui, cara. Você que assistiu esse podcast, fez algum sentido para você? Para mim, fez muito. Acredito que nós estamos aqui, fez muito sentido pra gente. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa continuar te conduzindo. Pra gente é uma alegria imensa, cara. Eu ficaria aqui 10 horas nesse podcast. Fazia uma live de 3 horas aqui direto e sem parar. Glória a Deus. Então, Glória a Deus. A gente tá finalizando esse momento. Fechou. Se essa live fez sentido pra você, essa live não. Se esse episódio fez sentido pra você, compartilha com alguém aí, manda pra alguém, direcione pra alguém, mande no grupo da família, mande nos seus grupos do WhatsApp, que eu tenho certeza que assim como você foi edificado, assim como nós somos edificados, alguém vai ser edificado também, tá bom? Siga a gente aí no Instagram, siga a gente no YouTube, RenoveCast, siga o Pastor Paulo Sena. Pastor Paulo Sena, ele tem o plano de leitura que você faz lá, na página agora dos evangelhos. Meu, incrível. Alguém que vai te edificar muito. Siga ele também nas redes sociais. Passa em suas redes sociais. @Paulo Sena 7. Aí, ó. @Paulo Sena 7. Com N só, né? É o Instagram do Pastor Paulo. Eu tenho certeza que você vai ser edificado. Amém. Paulinho, obrigado. Irmão. Tamo junto. Obrigado pelo esse privilégio. Que Deus te abençoe e abençoe você, sua casa. Amém. E sua família. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Fechou. Tamo junto, irmão. Valeu. É isso. Deus abençoe.